A situação entre Brasil e Estados Unidos acaba de ficar ainda mais tensa, com uma notícia que caiu como uma bomba no governo Lula. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou em segredo uma ordem que autoriza as Forças Armadas a fazerem operações em outros países contra cartéis de drogas latino-americanos. O presidente dos Estados Unidos declarou guerra contra o crime organizado na América Latina e a reação do governo Lula foi muito estranha. Donald Trump assinou secretamente uma ordem que o New York Times chamou de a medida mais agressiva já tomada por um presidente americano na América Latina nos últimos anos. Os militares americanos já estão desenvolvendo os planos operacionais. O Maduro da Venezuela entrou em completo desespero. As Forças Armadas venezuelanas declararam estado de alerta máximo. Mas aqui está o detalhe que ninguém está te contando. Enquanto a Argentina de Javier Milei abraçou a estratégia americana, o governo Lula tomou uma decisão que pode ter consequências catastróficas para o Brasil. Vamos começar pelo começo. Na última sexta-feira, o New York Times revelou algo que deveria estar em todas as manchetes brasileiras, mas que estranhamente está sendo completamente ignorado pela mídia tradicional. Donald Trump assinou uma diretiva secreta ordenando o Pentágono que use força militar contra o crime organizado na América Latina. Eu não sei se você entendeu, mas a gente não está falando de sanções econômicas ou de ações diplomáticas. Estamos falando de operações militares diretas. Captura ou eliminação de alvos em território estrangeiro, forças especiais, drones armados, operações navais, o mesmo tipo de ação que os Estados Unidos usaram contra o Estado Islâmico na Síria ou contra a Al-Qaeda no Afeganistão. E aqui está o que poucas pessoas entenderam. Donald Trump classificou 8 organizações criminosas latino-americanas como grupo terroristas. E isso vai ser importante para você entender a situação do Brasil. Entre esses grupos estão o Tren de Aragua da Venezuela, o Cartel de Sinaloa do México e o Cartel de Los Soles, que segundo Washington é liderado pessoalmente por Nicolás Maduro. Marco Rubio, o secretário do Estado americano, foi claro em uma entrevista. Temos que começar a tratá-los como organizações terroristas armadas, não apenas como traficantes. Isso nos permite usar todos os elementos do poder americano, agências de inteligência, o Departamento de Defesa e o que for necessário. Mas aqui vem a parte que deveria preocupar todo brasileiro. Em maio desse ano, algo extraordinário aconteceu aqui em Brasília. Um agente do Departamento de Estado americano chegou ao Brasil liderando uma comitiva de alto nível. A missão? Convencer o governo Lula a classificar as facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. E para pedir isso, o governo americano trouxe dados assustadores. O FBI identificou a presença das maiores facções criminosas brasileiras em 12 estados americanos, incluindo Nova York, Flórida, Texas e outros estados. Segundo eles, membros dessas facções estão usando o território americano para lavar bilhões de dólares. A embaixada do governo americano negou 113 vistos a brasileiros identificados como membros dessas organizações apenas no último ano. A proposta do governo americano era clara: classifiquem essas facções como terroristas e nós ajudaremos vocês a desmantelar essas organizações com todo o poder militar e de inteligência americana. Isso basicamente quer dizer o quê? Operações conjuntas, compartilhamento de inteligência em tempo reais e recursos financeiros ilimitados do governo americano. Aí você deve estar se perguntando, qual foi a resposta do governo Lula? A resposta foi uma rejeição completa a essa ideia do governo americano. O governo Lula declarou que não considera as facções criminosas como organizações terroristas. Elas não atuam em defesa de uma causa ou ideologia. Por isso, elas não podem ser consideradas organizações terroristas. Mas depois disso, o jornal Metrópolis revelou uma bomba no Brasil. O governo americano está disposto a classificar as facções brasileiras como terroristas, mesmo sem o aval do governo brasileiro. Até porque já existem investigações dessas organizações criminosas dentro do território americano. Então, mesmo o governo brasileiro rejeitando completamente essa ideia, isso não quer dizer que o governo americano vai deixar de correr atrás das facções criminosas brasileiras. Mas olha que loucura. Enquanto o Brasil rejeitou a cooperação americana, olhem o que está acontecendo do outro lado da fronteira. Javier Milei da Argentina não apenas aceitou a estratégia de Donald Trump, ele abraçou completamente. A ministra de Segurança argentina, Patricia Bullrich, anunciou a criação de uma força-tarefa específica para combater o crime organizado do Brasil. O PCC em países da Europa e principalmente na América do Sul fez a Argentina criar uma força-tarefa na tentativa de impedir a infiltração da facção brasileira. Eles já identificaram 28 membros da facção criminosa brasileira operando na Argentina. 8 já estão presos e o resto estão sendo monitorados 24 horas por dia. Mas o Javier Milei foi além. Em seu último discurso no Mercosul, ele literalmente cobrou publicamente o Brasil. Ele disse que as facções criminosas brasileiras estão se espalhando pela América do Sul e que o Brasil precisa fazer algo a respeito. Eu não sei se você entendeu, mas enquanto o Brasil está rejeitando
acreditando na ideia do governo americano, a Argentina abraçou e concordou que o Brasil deveria fazer mais. Para você ter uma ideia, a Argentina lançou o plano Guaçurari, uma operação massiva na fronteira com o Brasil. 25 quilômetros de fronteiras que estão blindados, forças especiais, drones de vigilância e o mais importante, cooperação total com os agentes americanos. A ministra de Segurança da Argentina assinou uma declaração de intenções com a Homeland Security dos Estados Unidos. A Argentina agora tem um representante na Força-Tarefa de Eldorado lá em Nova York, trabalhando diretamente com o FBI e com a CIA para combater o crime organizado. Você entende o que isso significa? O Brasil está sendo praticamente encurralado. De um lado está o governo americano forçando que o Brasil declare as organizações criminosas como organizações terroristas. E a Argentina, uma das suas principais parceiras aqui na América do Sul, está cooperando completamente com os Estados Unidos. Mas se você acha que a situação está tensa, calma que ainda tem mais. A situação é ainda mais explosiva na Venezuela. Donald Trump aumentou a recompensa pela captura de Maduro para 50 milhões de dólares. É a maior recompensa já oferecida pelos Estados Unidos por um chefe de Estado. A Procuradora-Geral americana foi clara. Maduro usou organizações terroristas como o Tren de Aragua e o Cartel de Sinaloa para introduzir drogas letais e violência nos Estados Unidos. Ele não escapará da justiça. O governo americano falou publicamente que Nicolás Maduro é chefe de uma organização terrorista. A reação venezuelana foi imediata e desesperada. As Forças Armadas Bolivarianas decretaram alerta máximo. O ministro das Relações Exteriores chamou a medida de uma cortina de fumaça ridícula, mas o pânico na Venezuela é claramente visível. E você deve estar se perguntando, por que o Maduro está preocupado com Donald Trump? Porque, meus amigos, o Maduro sabe do que Donald Trump é capaz. Em 1989, George Bush invadiu o Panamá com 20 mil soldados para capturar Manuel Noriega, acusado dos mesmos crimes que o Maduro está enfrentando hoje. A operação durou dias. Noriega foi capturado e levado para os Estados Unidos, onde morreu na prisão. Mas aqui, meus amigos, está um detalhe crucial que todo mundo precisa entender. O Departamento de Estado americano afirma que o cartel de Los Soles venezuelano coopera diretamente, adivinhe com quem? Com as facções brasileiras. Segundo a investigação do Departamento americano, existe uma rota estabelecida. A carga sai da Colômbia, passa pela Venezuela, entra no Brasil e depois segue para portos brasileiros, onde é exportada para a Europa e para os Estados Unidos. Os americanos têm provas, interceptações, fotos de satélite, depoimento de desertores venezuelanos e eles estão dispostos a agir. O Gustavo Petro, presidente da Colômbia, já percebeu a gravidade e saiu em defesa de Maduro. Ele disse que qualquer operação militar na Venezuela sem aprovação dos países irmãos é uma agressão à América Latina. Mas você acha que o Trump se importa com o que o Petro fala, com o que o Maduro fala, com toda a situação e com provas para deixar claro o porquê eles estão fazendo isso? Dá uma olhada na situação do México. A presidente do México foi clara. Os Estados Unidos não virão ao México com militares. Não haverá uma invasão. Isso está absolutamente descartado. Ela quis avisar o povo que o governo americano não vai invadir o México para guerrear contra os cartéis. Porém, ela também deixou claro que o governo mexicano vai cooperar completamente com o governo americano. E ela não fez isso porque ela é boba. Ela sabe que existe um precedente assustador. A lei americana permite ao presidente usar força militar em legítima defesa sem autorização do Congresso. E por que isso é importante? O governo de Donald Trump está argumentando que a epidemia de drogas que mata mais de 70 mil por ano constitui uma ameaça à segurança nacional e que isso justifica uma ação militar imediata. Logo, se o governo mexicano não tomar medidas drásticas para controlar o crime organizado no México que chega até os Estados Unidos, você acha que o governo americano não vai partir para cima? E o pior é que tudo isso pode impactar diretamente o Brasil, como você já deve estar percebendo. A recusa do governo Lula tem consequências que vão muito além do que vocês imaginam. Se Donald Trump classificar as facções brasileiras como terroristas, qualquer empresa ou pessoa que tenha qualquer tipo de relação com membro dessas facções pode ser diretamente sancionado. Entenda o que eu estou querendo dizer. Imaginem uma transportadora que, sem saber, fez um frete para alguém ligado ao crime organizado. O que vai acontecer? Bloqueio total de contas internacionais. Se uma imobiliária que alugou um imóvel para essa pessoa, também vai receber sanções. Um banco que processou uma transferência, congelamento de ativos. Qualquer pessoa que esteja ligada, até sem saber, com o crime organizado, pode sofrer consequências pesadas do governo americano. E se o governo americano entender que o governo brasileiro não está querendo ajudar a combater o crime organizado, as sanções podem crescer com muita força. Fora que existe ainda a possibilidade de um isolamento regional. Com a Argentina cooperando totalmente, a
a Colômbia completamente preocupada e a Venezuela sob pressão máxima, o Brasil está ficando isolado como o único país que se recusa a tratar o crime organizado como terrorismo. E o pior, meus amigos, que tudo isso acontece no momento que o Brasil está com a maior taxa dos Estados Unidos para os seus produtos importados, com o ministro do Supremo Tribunal Federal sendo sancionado diretamente pelo governo americano e agora o crime organizado entrando nessa jogada. Os deputados republicanos no Congresso americano já estão pressionando por sanções mais pesadas ao Brasil. Sabe qual que é o argumento? Se o Brasil não quer cooperar no combate ao terrorismo, então o Brasil talvez seja parte do problema. Agora, tem uma pergunta que todo mundo está fazendo, mas ninguém consegue entender a resposta. Por que o governo brasileiro está se recusando a aceitar essa sugestão do governo americano? Para você ter uma ideia, tanto o governador de São Paulo como o governador do Rio de Janeiro gostaram da ideia do governo americano de colocar as organizações criminosas brasileiras como organizações terroristas, mas o governo Lula rejeitou completamente essa ideia. Aí a dúvida que fica é, por que a população brasileira, que é a mais impactada pelo crime organizado, não pode dar a sua opinião sobre uma situação tão importante para o Brasil? O que estamos vendo agora não é apenas uma disputa diplomática, é o início de uma nova era na América Latina. O governo de Donald Trump está determinado a tratar facções criminosas como inimigos de guerra. O Milei já abraçou essa visão. O Maduro já está completamente encurralado. E o Brasil? O Brasil está no meio de uma crise e cada atitude que o governo Lula toma deixa o povo brasileiro cada vez mais preocupado. Eu quero saber a sua opinião. Será que o governo brasileiro deveria seguir a sugestão do governo americano e classificar o crime organizado como organizações terroristas para conseguir o apoio completo do governo americano, ou deveria evitar completamente essas negociações com o governo americano? Hoje, a relação entre Brasil e Estados Unidos nunca esteve mas tão tensa e tão deteriorada. Parece que a gente nunca viu uma crise tão grande entre os dois governos. E o mais estranho é que um assunto tão importante como esse é praticamente ignorado pela mídia tradicional brasileira. Por isso, lembra de se inscrever nesse canal e deixar um like para avisar o algoritmo que você quer mais conteúdos como esse.